Olá, meus queridos e queridas estudantes na aldeia Turizinho. Que bom estarmos juntos novamente, mesmo que seja por este vídeo. Lembram daquelas aulas importantes que tivemos sobre nossos direitos? Hoje, vamos relembrar e fixar tudo o que aprendemos juntos. É fundamental que a gente conheça essa história para defender o nosso futuro. Quem não lembra aquilo que foi tratado em sala de aula sobre a chegada dos portugueses? E a nossa liberdade era plena. Começamos nossa jornada lá nas nossas primeiras aulas, falando de muito antes da chegada dos portugueses em 1500. Naquela época, o Brasil era só nosso, não era de ninguém, nós já estávamos aqui. Nossos povos viviam em total autonomia, com nossas próprias culturas, línguas, crenças e forma de organização. Era tão bom. Como conversávamos em sala, não existia a palavra direito, como a gente conhece hoje, porque tudo era natural. A relação com a terra era coletiva e nossas tradições garantiam que todos vivessem bem e em harmonia. A terra era a base de tudo para a nossa vida. E aí tivemos, queridos, o período da dor. Vem o colonialismo, a escravidão e, para piorar, a tutela. Eram responsáveis por nós como se nós fôssemos crianças. Estamos tratando aqui de 1500 a 1930. Mas aí, com a chegada dos colonizadores, a nossa vida mudou drasticamente. Vocês lembram que estudamos como fomos submetidos à escravidão, à violência, fomos forçados a mudar nossas crenças e fomos atingidos por doenças, vários tipos de doenças novas, e o mundo se tornou um perigo, as doenças se tornaram perigos para as nossas vidas. As leis daquela época tentavam proteger, mas a verdade é que nós vivíamos como selvagens a serem civilizados. Assim que nós éramos vistos, como bichos, somos animais, como ninguém. Foi nesse período que o Estado começou a nos tratar como incapazes, sob tutela, como se não pudéssemos e não tivéssemos e não pudéssemos decidir por nós mesmos. Mais tarde, com a independência do Brasil, essa ideia de nos assimilar à sociedade não indígena continuou. Vimos em aula como leis, como a de 1850, tentaram tirar nossa terra, permitindo que outras pessoas que tivessem outra realidade que não era nossa. E mesmo com a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, que hoje nós chamamos de indígenas, em 1910, a ideia era ainda de nos integrar à civilização como se nossa forma de vida não fosse boa para nós, para a nossa sociedade. Passamos então pelo período de transição, as primeiras garantias e muita luta entre 1930 a 1985. Na era Vargas e durante a ditadura militar, as coisas mudaram um pouco, mas a luta continuou muito difícil, muito difícil. Nós destacamos em aula que a Constituição de 1934 foi a primeira a dizer no papel que nós tínhamos direitos às nossas terras. Isso foi um avanço, óbvio.
essa ideia foi mantida na Constituição seguinte. Em 1967, o SPI foi substituído pela FUNAI. Mas, mesmo com essas mudanças, como vocês bem sabem, nossos povos sofreram muito com a invasão de nossas terras, com a violência do garimpo, da exploração da madeira e com a destruição de nossas comunidades por causa da expansão dos agronegócios e de grandes obras. O Estatuto do Índio de 1973 ainda nos via como independentes do Estado. A grande vitória, a Constituição de 88, chega aí, nossos direitos passam a ser bem mais reconhecidos. E aí, meus irmãos e irmãs, chegamos ao momento mais importante de toda essa história, que estudamos com tanto detalhe, a Constituição Federal de 1988. Essa foi a nossa maior vitória legal. Pela primeira vez, nós, os povos indígenas, fomos reconhecidos de verdade como sujeitos e direitos com a nossa própria cultura e nossa própria língua e as nossas próprias vitórias e as nossas próprias culturas. Dentre essas leis que nós somos reconhecidos, vale lembrar a de 1850, onde tentaram tirar nossas terras, permitindo que outras as passagens. Aí tivemos muitas perseguições. Fomos extremamente perseguidos e tiraram essas terras nossas ali em 1850 para que outros pegassem as nossas terras. E mesmo com a criação do SPI, em 1910, a ideia era ainda nos integrar à civilização como se a nossa forma de vida não fosse boa e suficiente. Passamos pelo período de transição, as primeiras garantias e muita luta, 1930 a 1950. Então são muitas lutas que tivemos para garantir nossos direitos. A Constituição de 88, queridos, deixou de lado a ideia de integrar e passou a proteger a nossa diferença. Lá no artigo 231 da Constituição, é a nossa garantia, a nossa arma. E vocês se lembram de como ela é fundamental. Essa Constituição reconhece a nossa organização social, nossos costumes, línguas, crenças e tradições que antes não eram reconhecidas. Ela diz que nossos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupamos são originários, ou seja, vieram antes mesmo do próprio Brasil existir como país, onde aqui já estávamos. Determina que nossas terras são inalienáveis, não podem ser vendidas, indisponíveis, não podem ser tomadas de nós, e o direito sobre elas é imprescritível, nunca acaba, será sempre para nós. E proíbe, além disso, que sejamos removidos de nossas terras, a não ser em casos muito raros e temporários. Além de tudo isso, a Constituição de 88 nos deu o direito à saúde diferenciada e à educação que respeita a nossa cultura e nossa língua. Discutimos muito sobre a importância de tudo isso, sobre todos os nossos direitos na comunidade. Aí nós temos um cenário que são os desafios que precisamos enfrentar. Apesar de todas essas vitórias na Constituição de 88, a luta pelos nossos direitos continua todos os dias. Como vimos nas nossas últimas aulas, ainda enfrentamos muitos desafios, ameaças e violências. O garimpo ilegal
o desmatamento, a exploração de madeiras e o agronegócio continuam invadindo e destruindo nossos territórios. A violência e o preconceito contra nós ainda são muito grandes. O marco temporal, essa é uma das maiores ameaças agora. Conversamos bastante sobre isso em sala de aula. E uma das ideias que diz que nós teríamos direito às terras que estávamos ocupadas em 1988, quando a Constituição foi feita. Isso é um absurdo, porque muitos de nós fomos expulsos de nossas terras antes disso. Essa ideia coloca em risco a demarcação de nossas terras e a própria existência de muitos de nós, povos indígenas. Aí temos a pressão nas leis. Há uma pressão constante para enfraquecer as leis que nos protegem, para permitir que explore nossas terras. Nossos direitos são a nossa força. Meus irmãos e irmãs, queridos alunos, essa história nos mostra que nossos direitos não foram dados por ninguém. Eles foram conquistados com muita luta e aprendemos em sala sobre essa história e a força da construção e a força da Constituição de 1988 é fundamental para que a gente possa defender nossos territórios, proteger nossas culturas e garantir o nosso futuro. Lembre-se, nossos direitos são nossa força. Continue firmes, unidos e usando todo o conhecimento que a gente construiu juntos para proteger e que é aquilo que é nosso. Que possamos nos encontrar na próxima alternância e dar prosseguimento a esse trabalho tão maravilhoso aqui no projeto Pedagogia da Alternância na aldeia Turizinho. Um abraço, queridos.